Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Vamos para mais uma questão que envolve conceitos de ecologia. Então, para começar, a gente está vendo aqui, ainda estamos no parâmetro, né? Na definição e dos significados das partes da ecologia. Então, aqui uma questão que fala sobre ecossistema. Olha só, aqui diz o seguinte, bom, de acordo com alguns conceitos ecológicos, uma cidade como São José do Rio Preto e uma reserva ecológica são ecossistemas. Então, tanto uma cidade como São José do Rio Preto, poderia ser até outra cidade, qualquer cidade, na verdade, e uma reserva ecológica são ecossistemas. Essa afirmação, o que vocês acham? Bom, enfim, o ecossistema é onde você tem uma parte física e uma parte viva, certo? Biótica e abiótica, conforme eu já falei nos vídeos anteriores, em que eles fazem um intercâmbio entre si, certo? Olha, na verdade aqui você tem um ecossistema natural e um ecossistema artificial. No ecossistema natural você tem a reserva. No ecossistema artificial você tem a cidade de São José do Rio Preto. Pois bem, então o que vai acontecer? A cidade pode ser considerada um ecossistema? Sim, pode. Existem ecossistemas que são artificiais, como por exemplo um aquário, onde você cria um peixe, né? Você pode criar vários peixes. Você pode colocar plantas como elódias, por exemplo, que produzem oxigênio dentro da água e aí eles alimentam, eles abastecem aquela água de oxigênio e o peixe respira aquele oxigênio que é diluído na água. Num outro momento o peixe também vai liberar gás carbônico, certo? E o gás carbônico é absorvido pela elódia. Portanto, há um intercâmbio. E nesse intercâmbio, o que vai acontecer? Eles vão ficar em constante harmonia e troca, harmonia e intercâmbio, certo? Isso pode ser bom a ponto de o ecossistema, apesar de ser artificial, chegar a um equilíbrio, onde a parte verde alimenta os peixes e os peixes contribuem para a sobrevivência da parte verde, certo? Ou não, ou seja, pode ser um ecossistema desequilibrado, tá? Então, o fato de ser desequilibrado não deixa de ser um ecossistema, é apenas um ecossistema não equilibrado ou desequilibrado, tá legal? Então, tanto cidade como uma reserva ambiental são ecossistemas, certo? Então, é correto, tá bom? Então, só por aí, pessoal, olha só, a gente já elimina, por exemplo, a A está dizendo incorreta. Então, eliminamos tudo que é incorreto, nós eliminamos. Incorreto, eliminamos a A, incorreta, eliminamos a B, incorreta, eliminamos a C. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber se isso procede. Uma cidade e uma reserva podem ser ecossistema? Podem. Então, tudo que é incorreto você elimina. Só sobraram duas corretas, a D e a E, tá bom? A D porque nos dois locais existe uma população de seres vivos interagindo com a parte não viva do ambiente, tá? Tem população? Tem. População é o quê? É o conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam o mesmo lugar. Vamos ler a E. A E está dizendo assim, correta, porque nos dois locais existe uma comunidade de seres vivos interagindo com a parte não viva do ambiente. Bom, a diferença entre as alternativas D e E é a palavra população que aparece na primeira e a palavra comunidade que aparece na segunda. Qual melhor se enquadra nisso? Bom, na verdade, existe uma população? Não. Numa cidade ou numa reserva, não existe uma população, porque a população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Numa cidade e numa reserva ecológica, existem mais do que uma população, certo? Mais do que uma, tá bom? Então existem várias populações. Se passar de uma população, bastam duas populações para não ser mais assim chamado de população, mas sim de comunidade. Portanto, tanto numa cidade
como numa reserva, existem comunidades, ou uma comunidade pelo menos, tá? Uma comunidade, que é aquele conjunto de espécies diferentes. Então é bom essa questão para você ver que população é menor do que comunidade. Comunidade é o conjunto de populações. Tá? Então, se você fala, existe uma população de seres vivos interagindo com parte não viva do ambiente, ou existe uma comunidade? Na verdade, existe uma comunidade, certo? Alternativa certa, alternativa E. Comunidade, tá bom? Então é isso, gente. Eu volto depois com mais uma questão para vocês. Um abraço, até o próximo. Tchau!